Glória a Deus. Som, ei, ei. Som, ei, ei. Som, ei, ei. Som, ei, 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 som. Bom dia a todos, a santa paz do Senhor Jesus, todos que estão ouvindo ou que vai ouvir essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, esse dia que o Senhor nos preparou, porque todo dia temos uma história para contar, uma vida para viver e uma responsabilidade muito grande, que é estar na presença de Deus. E hoje é mais um dia que nós temos que estar atentos, nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que estar vigilantes por tudo e por todos os acontecimentos. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado até que Jesus volte. E ele está voltando, e nós vemos as situações do jeito que está, mas a palavra vai se cumprir. A palavra vai estar se cumprindo. Página por página da Bíblia, tudo que foi escrito, todas as profecias, elas estão se cumprindo e vão se cumprir na vida de cada um. Deus, desde o início, ele já tinha um plano de salvação por uma nação que desviou dos caminhos do Senhor, um povo que foi escolhido para ser representante de Deus aqui nessa terra, mas aquele mesmo povo que foi escolhido, aquele mesmo povo que foi separado, se desviaram dos caminhos do Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Hoje está da mesma forma, os mesmos acontecimentos estão acontecendo. O povo, mesmo conhecendo a verdade, e muitos não querem obedecer. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser anunciado. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado. Em tempo e fora de tempo. Assim diz as Escrituras. Que Jesus Cristo, ele deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem continua até nos dias de hoje, e não vai terminar, até que Jesus volte. Jesus, ele separou homens, foi ensinado, foi preparado, e disse, ele foi para a sua glória, de onde ele realmente era, e ele voltou e deixou os seus discípulos para que continuasse fazendo aquilo que ele havia ensinado, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que liberta, que cura e que salva. Desde quando você ouve, você lê as Escrituras e você pratica. Porque não adianta você ouvir, entrar no ouvido e sair no outro e levar a tua vida da mesma forma. Continuar
levando a tua vida da mesma forma que você vinha até hoje. Mas tem que haver mudança. Tem que haver transformação na vida. Porque aquele povo que foi escolhido para ser exemplo, aquele povo que foi separado para ser exemplo de uma nação, se desviaram dos caminhos do Senhor. Não deram ouvido à voz de Deus. Deus separou profetas, homens escolhidos. Deus falava com os seus profetas, e os profetas anunciavam para aquela nação. Mas sempre se desviaram. Sempre não deram ouvido na voz do Senhor Jesus, na voz de Deus Todo-Poderoso. E por a desobediência, não ouvir a voz de Deus, homens usados por Deus, que Deus falava com esses profetas, e os profetas anunciavam para essa nação, mas eles não davam ouvido. E aí vinha o castigo, vinha a destruição, mas mesmo assim era um povo desobediente. Quando a situação estava difícil, quando a situação estava caótica, eles voltavam. Mas quando estava tudo bem, voltavam com essas práticas mundanas, com essas práticas da idolatria, da desobediência, da prostituição, de tudo que não presta. Acontecia com aquele povo. E Deus sempre anunciando, falando, para que eles se consertassem e se arrependessem dos seus maus caminhos. E todos os profetas foram mortos. Jesus separou seus discípulos. Os profetas foram mortos porque não quiseram ouvir a palavra, não quiseram ouvir a voz de Deus, porque não queria largar das suas práticas mundanas, as suas práticas que desagradavam a Deus. Mataram todos. Muitos foram mortos de todo tipo de crueldade. Isaías, por exemplo, um dos maiores profetas, foi cerrado ao meio. E muitos morreram de morte cruéis. E Jesus Cristo, ele veio em forma de homem para ensinar, para mostrar o caminho, porque ele sempre pregou o evangelho da salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Deus saiu do seu trono e veio em forma de homem para anunciar a palavra de Deus. Mas mesmo assim perseguiram, não queria ouvir Jesus. E os seus discípulos, que foram ensinados por Jesus, eles sempre falavam para os seus discípulos que ele ia voltar para o Pai, mas que eles iriam continuar a obra que o próprio Jesus iniciou, pregar o Evangelho. E ele foi morto. A própria nação que ele escolheu, o próprio povo que ele escolheu para ser representante dele, esse mesmo povo, os sacerdotes, os políticos, fizeram um complô para matar Jesus, porque Jesus estava incomodando eles. Os sacerdotes, com inveja, porque Jesus tinha muitos seguidores, Jesus tinha muitos que acompanhavam ele, e eles ficaram com inveja de perder a sua arrogância. Mas Jesus, ele veio para o plano, para morrer pelos nossos pecados, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Ele disse para os seus discípulos, depois que eles crucificaram e mataram Jesus, ele disse para os seus discípulos
que está no Evangelho de Marcos 16:15, disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa foi a ordem de Jesus Cristo, dizendo para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E essas mesmas palavras continuam nos dias de hoje. Essas mesmas palavras continuam para os dias de hoje. Porque o povo não quer ouvir, o povo não quer dar atenção, o povo não quer saber de ouvir a palavra, não quer saber de ouvir os ensinamentos do Espírito Santo, e quer continuar da mesma forma. O povo que não lê Bíblia, o povo que não quer saber de Jesus, porque essas práticas mundanas, os seus desejos carnais, continuam. A sua vida mundana, cheia de pecados, de prostituição, de idolatria, continua. E não querem largar das suas práticas mundanas, a imundícia. Mas a mensagem continua até nos dias de hoje, iniciada por João Batista no deserto. O próprio João Batista, o homem escolhido de Deus para anunciar o Salvador desse mundo que é Jesus Cristo. E ele dizia: preparai o caminho, as suas veredas, porque eu não sou o Salvador, mas após mim virá um que é o Salvador do mundo. Mas não quiseram, não davam atenção. E João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, do céu. Essa era a mensagem de João Batista. E Jesus Cristo, ele veio, mas mesmo assim não aceitaram o Salvador. Porque Jesus Cristo veio humilde, veio um homem simples, e o povo queria o importante, o político, uma pessoa talvez com muitos títulos. Mas Jesus Cristo, ele veio humilde e simples, e não deram crédito para ele. E da mesma forma é hoje. É um povo que corre atrás da sua arrogância, de político, de tudo quanto é coisa, que é o ídolo para seguir. Mas o Salvador, o Deus desse mundo, o Deus que fez todas as coisas, o Deus criador desse mundo, rejeitaram. E continua rejeitando até nos dias de hoje. Continua rejeitando. Mas Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Em Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a palavra de Deus, ela veio para corrigir. A Bíblia não é um simples livro. A Bíblia não é uma revista qualquer, não é um gibi. Essa Escritura, o próprio Deus falando, palavras inspiradas por Deus, escritas por homens separados, inspirados pelo Espírito Santo. Mas hoje é o desprezo pela palavra de Deus, e não respeita e não dá crédito.
Mas ai de vós que não dá crédito na palavra de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você tem que crer na palavra e viver a palavra. Que a palavra de Deus é que muda, transforma a vida do homem. O homem que já está contaminado pelo pecado, o homem que já vive, que antes já estava condenado, mas Jesus Cristo ele veio para tirar o povo da condenação. Ele mesmo se fez pecador. Jesus nunca teve pecado, mas carregou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Desde quando nós confiamos, acreditamos, entregamos nossa vida para Ele. Porque Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Mas as pessoas não querem Jesus, quer o mundão, quer as festas pecaminosas, quer a imundícia desse mundo, festa do diabo e tudo que não presta. Mas Jesus Cristo ainda continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e é o mesmo Deus para todo sempre. Ele nunca vai mudar. Ele é amor, mas Jesus Cristo também é justiça. Hoje Ele é nosso advogado, mas naquele grande dia Ele vai ser juiz. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Está em Atos 4:12. Somente em Jesus Cristo, somente em Jesus que há salvação. Não tem como você ser salvo se você não entregar a tua vida a Ele, não viver para Ele e viver de acordo com como Ele quer. Mas assim não foi na vida daquele povo de Israel, que na desobediência foi decretado o fim daquela nação. Aquela nação, por pecar muito, desobedeceu a Deus até o extremo, e Deus não aguentava mais. É assim que vai estar nos últimos dias. Deus não aguenta mais essa nação. Deus não aguenta mais. Pecado tomou conta, a imundícia tomou conta. E aquela nação de Israel foi cativa. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou eles para Babilônia, onde passaram anos ali na escravidão. E Deus separou o seu profeta naquela época, Ezequiel, para continuar anunciando o recado de Deus. Um povo rebelde, desobediente, um povo que não queria ouvir a voz do Senhor. Mas Deus, Ele nunca aceitou a desobediência de ninguém, e nunca vai aceitar. Se você vive na sua desobediência, você pode ter certeza que a punição vem na tua vida. Não tem como fugir da ira de Deus. E a ira de Deus está tão grande nesse mundo que a destruição vai vir. Assim foi naquela nação, naquela época. Eu quero ler uma passagem aqui que está em Ezequiel, capítulo 7, em diante, que diz assim: Ezequiel decretando o fim daquela nação, o recado que Deus mandava ele dizer. O título diz assim: o fim vem
o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos. Entrarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Eu cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos. E porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis que o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara verde, a vara verdeceu a soberba. Assim foi o recado que Deus disse àquela nação. Ezequiel, fala para esse povo que o fim vem. O fim vem. E não é diferente nos dias de hoje. Deus deu uma sentença para aquela nação, dizendo: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: o dia do julgamento chegou. Deus disse, mandou Ezequiel falar para aquela nação: o dia do julgamento chegou para vocês, nação desobediente, nação que não ouve a palavra de Deus, nação mesmo ouvindo a palavra de Deus não dá crédito, uma nação que mesmo ouvindo o recado, por querer manter sua vida da maneira que quer, nas suas abominações, nos seus prostíbulos, na sua prostituição, na sua idolatria, continua, mesmo ouvindo a palavra, não é diferente daquela nação. E Deus disse para eles: o fim chegou para vocês. Por causa do meu furor, a destruição virá sobre ti, ó nação. O julgamento chegou para vocês. Esse era o recado que Deus mandou pelo seu profeta. Uma nação perversa,
O dia do julgamento chegou. E não é diferente para os dias de hoje. Hoje, nesses últimos dias, Deus está mostrando que o fim já chegou. Mas é um povo duro de coração, um povo que não quer saber da verdade, um povo que gosta da mentira, um povo que desobedece a Deus de tudo quanto é forma. Um povo que não quer ouvir a voz. Disse que é católico, evangélico, ou seja lá o que for. Só quer saber de ter um nome. Mas as suas práticas, muitas das vezes, está totalmente ao contrário do que o Criador quer. Porque a palavra de Deus fala que Ele não é, Jesus Cristo não é uma religião. Porque muitos pensam ter a sua religião que vai ser salvo. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo é pertencer, é viver e servir a Deus. Mas o difícil é um povo que quer servir a Deus e obedecer a Deus. Por isso que Deus disse para aquela nação: o julgamento de vocês já chegaram. O julgamento para essa nação nos últimos dias já chegou. Já chegou o julgamento. A natureza está mostrando de todas as formas o fim. A natureza está mostrando de todas as formas o fim desse mundo. Só quem não vê é quem não quer. Só quem não vê é porque quer continuar cego para a verdade. Porque está aí guerra para tudo quanto é lado, nação contra nação. O clima mudou totalmente. Esse mundo não vai durar mais nem uns 5 anos. Isso aqui vai ser tudo destruído. E você ainda continua dando crédito, valor para esse mundo. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz no maligno. Deus não aguenta mais essa nação perdida, perversa, desobediente. Deus não aguenta mais. E aí está os acontecimentos. Não vai demorar muito que esse Brasil aqui não vai ser insuportável viver nele. O calor já está intenso e vai piorar. Pessoas vão morrer, não vão aguentar. O calor já está extremo e vai aumentar. E não adianta profetas, esses mentirosos, esses que se dizem profeta, pregando prosperidade, pregando, diz que tudo vai melhorar. É mentira. Porque a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos viriam muitos falsos profetas. E é o que mais tem. É o que mais tem. São falsos profetas, mentirosos, que continuam mentindo. Continua mentindo. Dizendo que vai melhorar, dizendo que a coisa vai ficar boa. São todos os mentirosos. E o povo gosta de ouvir mentira. Gosta de estar dentro de 4 paredes, um profeta, um falso profeta, pregando o que gosta de ouvir. Esse povo
cego, mudo, que não quer enxergar a verdade. O dia do julgamento já chegou. E todos os desobedientes, o ímpio, os mesmos aqueles que conhecem a palavra e faz tudo ao contrário, mesmo aqueles que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, perderam o temor de Deus, distorce a Bíblia para se dar bem, distorce a Bíblia para viver na avareza, distorce a Bíblia para poder enganar as pessoas. Loucos e loucos. Mas o juízo de Deus já chegou. Aguarde, que a sentença vai ser dada em breve. Mas a loucura do desobediente, o julgamento já chegou. Aguarde só mais um instantinho, que a sentença vai ser dada. Porque Jesus Cristo, ele não aguenta mais. A vingança de Deus contra o povo de Israel chegou naquela nação. Porque Deus disse que iria destruir aquela nação, e realmente foi destruída. Foi levada cativa. E assim vai ser nos últimos dias. A destruição vai vir. Somente os filhos de Deus, somente os obedientes que ouvem e que vivem a palavra, esses vão ser separados. A punição de Deus não vai vir para os seus filhos obedientes. Mas aguarde o desobediente que não quer saber de Deus, não quer saber das Escrituras, não quer dar ouvido à palavra de Deus. Só vive com pressa. O que mais a gente vai ver nas redes sociais, templo cheio, lotado. E ali está um falso profeta, revelando a vida, prometendo carro, bênção, prometendo tudo. É isso que esse povo quer. Mas a vingança de Deus contra esse povo já chegou. E a natureza está alertando. Mas aqueles que vivem a verdade, que conhecem a verdade, conseguem identificar. Mas os rebeldes, o desobediente, acham que está tudo bem. Eu troquei meu carro esse ano, eu comprei minha casa nova, eu consegui mais dinheiro na minha conta. É isso que esse povo quer. Riqueza desse mundo, poder. Só querem saber se você está bem nesse mundo. Ai de você. E você não vai levar nada. Não vai levar nada. Vai morrer e vai ser sepultado. E vai guardar o grande dia. E o grande dia está próximo.
que Jesus Cristo disse que Ele iria voltar. E está às portas. E essa palavra, ela vai se cumprir. Os salvos irão morar eternamente com Deus. Mas os rebeldes, desobedientes, que não quer saber de Deus, que não quer obedecer às Escrituras, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E ali aonde vai ter ranger de dentes. E ali o bicho não morre. O fogo será eterno. Vai ter sede e não vai ter água para beber. Quer sair e não tem como mais. O tempo é hoje de se consertar a sua vida. Ainda é tempo. Ainda é tempo de consertar. Arrependendo dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. Porque o dia do julgamento já chegou. A vingança de Deus contra esse povo, essa nação, já está aí. O fim da nação de Israel aconteceu. E o fim desse mundo está próximo. Porque Jesus Cristo, quando Ele arrebatar seu povo, a sua igreja, vai haver uma grande destruição nesse mundo. Tudo vai ser destruído. Tudo isso que você dá valor, os seus bens materiais, a tua riqueza, vai ser tudo destruído. Vai ser tudo destruído. Somente os salvos vai morar eternamente com Deus. Mas os perdidos, a sua condenação vai ser eterna. Foi assim que aconteceu com uma nação rebelde. E hoje não está diferente. Hoje não está diferente. E a Bíblia fala: e não poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Não é que Deus é ruim, Deus não é mau, mas todos vão pagar segundo a sua obra. Que obra você está fazendo? O que vocês estão fazendo para agradar a Deus? Vivendo da maneira que você quer? Curtindo essas festas mundanas, demoníacas? Praticando as mesmas coisas do passado, que vivia na desobediência e continua até hoje. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer com essa nação. E a palavra de Deus fala que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim
como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. É a mesma situação que vai acontecer. Noé pregava naquele tempo aquela nação desobediente, uma nação que vivia da maneira que queria, na maiores práticas erradas que poderia existir. A abominação tomou conta daquela cidade, Sodoma. Era homem com homem, mulher com mulher, a pior notícia que existia. Era gay para todo lado. É homem casando com homem, mulher com mulher. Tudo que era contra a vontade de Deus. E não se arrependiam dos seus pecados. Por isso, que você ainda tem chance de se arrepender. Se você vive na prática ainda do erro, do pecado, as Escrituras é bem clara que Deus não aceita. Deus não aceita essas práticas. E Noé pregava. Pregou 120 anos. Enquanto ele fazia a arca, mas o povo zombava dele. O povo zombava. Esse velho está louco. O mundo não vai acabar. É da mesma forma nos dias de hoje. O povo acha que vai viver eternamente. Mas um dia a morte vai bater na sua porta. E como está a tua vida? O arrependimento que a Bíblia nos ensina. Aquilo que fazia não faz mais. Aquilo que praticava não pratica mais. Mas não deram ouvido a palavra de Deus. Não deram. Mas eles foram avisados que ia ser destruído. E assim, você está sendo avisado que esse mundo vai ser destruído. E nos dias de Noé, o povo comiam, bebiam, enchia a cara de cachaça, vivia na prostituição, na idolatria, tudo que desagradava a Deus. Casavam, separavam, casavam de novo. E é dessa forma que está esse mundo. O povo só quer saber de festa, de bebedeira. Acabou esses dias essa festa do diabo, o carnaval, que muitos estavam no meio. Isso é festa do diabo. Mas as pessoas continuam fazendo, obedecendo mais o diabo do que a palavra de Deus. Por isso que a ira de Deus vai cair sobre esse mundo, vai cair sobre essa terra e sobre esse povo, que continua nas mesmas práticas. Porque Deus instituiu o casamento. Mas hoje estão trocando de marido e de mulher como se troca de roupa.
O que é isso? O que virou esse mundo? Deus deixou um casamento só. Mas hoje não gosto mais, enjoei, vou trocar. Isso totalmente fora dos planos de Deus. Mas não, querem continuar fazendo o que quer, que agrada a sua carne, mas não obedece ao Espírito Santo. Mas a Escritura, ela não muda. E Noé pregava, e o povo zombava dele. Da mesma forma nos dias de hoje, continua zombando da palavra de Deus. Mas não importa. O importante é que vai chegar no ouvido de alguém, porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus não volta vazia. Alguém vai ouvir e vai entender e vai mudar a sua vida. Mesmo que não goste, mesmo que não quer, mas a palavra de Deus vai continuar sendo pregada até ele voltar. Até que ele volte. E ele vai continuar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos. Conhecereis a verdade vos libertará. É essas verdades que eu estou te dizendo hoje. Uma nação da época foi destruída por falta de obedecer ao Criador. E não vai ser diferente nos dias de hoje. Não vai ser diferente. Deus vai acabar com esse mundo e não vai demorar. Por isso você tem que se consertar a sua vida. Você tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador e viver de acordo com a palavra manda. Não viver mais como um povo desobediente, como vivia no passado. Hoje um povo que adora tudo. Adora jogador de futebol. Muitos adoram seus líderes religiosos. É todo tipo de idolatria. Mas não querem saber do Criador. Não querem saber do Deus Todo-Poderoso. Procuram mais obedecer a homens, políticos, do que obedecer a Deus. Mas o juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus vai vir para essa nação. Essa nação desobediente, que não obedece mais nada, quer fazer da sua vida o que quer, quer continuar vivendo as suas práticas mundanas, seus gostos carnais, raça de víbora, cobras venenosas. Prefere mais desobedecer do que obedecer a Deus. Ai de vós, naquele grande dia. Ai de vós que não deram ouvido às verdades na palavra de Deus. A sentença vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. Assim como foi para aquela nação de Israel, o profeta Ezequiel anunciava, dava o recado e não quiseram ouvir. Da mesma forma, essa nação, nos últimos dias.
não querem dar ouvido. Quando é falado, quando se fala de Deus, de Jesus, o povo pode. Pode. Ah, eu não quero saber desse Deus, não. Não quero saber desse Deus que vai me punir. Deus não pune ninguém, Deus não pune os desobedientes. Deus pune os rebeldes, os filhos das trevas. Esse Deus vai punir. Não querem saber quando fala das Escrituras e da palavra de Deus. Não querem saber de Jesus Cristo. Uma geração que se preocupa mais com a tecnologia, se envolve só com coisas mundanas. Uma geração que só quer saber de viver na prostituição, nas drogas, nas bebedeiras, e não quer saber de obedecer às leis. Geração rebelde. Mas a sentença de vocês vai chegar. Ninguém vai escapar do juízo. Ninguém vai escapar do juízo. E se você que ouviu e não colocar a sua casa em ordem, a sentença vai chegar. O juízo de Deus vai chegar na tua vida. Com as mesmas palavras que João Batista pregava. Rebeldes, cobras venenosas. Muitas das vezes detesta quem está falando a verdade. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Arrependa das tuas imundícias, dos teus pecados, que ninguém vai escapar. Deus é amor, mas nos últimos dias é a ira dele. Nesses últimos dias não é mais amor, é a ira, porque Deus não aguenta mais. Mas é um povo que quer ouvir essa palavra. Deus é amor. Deus é amor, mas você se esqueceu que Ele é justiça. Você se esqueceu que Ele é justiça. E a justiça dele não falha. Ai, mas Jesus já morreu, eu estou na graça. A graça, ela vem para os obedientes, que abandona esse mundo e vive para Jesus Cristo. Jesus não morreu para os desobedientes, morreu para todos. Mas quando Ele voltar, você vai morar com Ele os obedientes. Os rebeldes não tem como entrar no reino. Não tem como. E esse dia está chegando. Esse dia está chegando. O dia da justiça, do juízo. Está próximo. Está próximo a vida do Senhor Jesus. Se Ele disse que ia voltar,
Ele está às portas. E a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, está escrito aqui, ó. Se você não conhece, lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Ou você só deixa no Salmo 91, a Bíblia está até amarela, não lê a Bíblia, ainda reclama quando alguém fala. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. É mentira. Mas os que estão escritos no livro da vida. Só vai entrar no reino de Deus aquele que está com o nome escrito no livro da vida. Fora disso, já era. O que está escrito no livro da vida, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Aceitar Ele de todo o coração, de todo o sentimento, esse arrependimento. E levar a vida de acordo com as Escrituras manda e a Bíblia determina. Porque não adianta falar que aceita Jesus, mas viver na mesma imundícia, no pecado, na idolatria, na abominação. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. E vive na mentira. Mas somente o que estão escritos no livro do Cordeiro. Somente o que estão escritos no livro do Cordeiro entrará no reino de Deus. Se teu nome não estiver no livro da vida, você não vai participar das bodas do Cordeiro. Não vai. E a Bíblia continua dizendo, em Apocalipse 22, 13 em diante, Jesus Cristo, o mesmo Deus daquela nação de Israel, Ele continua sendo o mesmo Deus de hoje. Aquela mesma nação, porque Deus Ele veio para o mundo inteiro para salvar. Mas rejeitaram e continuam rejeitando. E a Bíblia diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Somente os que lavam as suas vestiduras, ou seja, que lavam no sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Jesus não morreu em vão. Jesus tinha um propósito de entregar sua vida para os pecadores, rebeldes, desobedientes. Mas Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço, derramou seu sangue para a salvação de muitos. Mas poucos reconhecem o sacrifício de Jesus. Poucos reconhecem o que foi feito na cruz.
Por isso não querem saber. Não querem saber de entregar sua vida para Cristo e viver para Ele. E Ele fala: bem-aventurados os que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Somente os arrependidos, os que se arrependem dos seus pecados, pergunta para mim: que pecado que eu tenho? Você já nasceu com pecado. Um pecado que foi herdado de Adão. Pela sua desobediência, o pecado entrou no mundo. E somente através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica. Mas só para quem reconhece o sacrifício de Jesus. Somente para aqueles que reconhecem o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Porque aqueles que vivem da maneira que continuam vivendo, que não quer saber do sacrifício de Jesus, não vão entrar no reino. E não vai participar da mesa que já está posta. E a Bíblia continua dizendo, aqui está uma lista do que eles vão ficar de fora. Uma lista daqueles que vão ficar de fora. E a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, são aqueles que roubam. O que tem de ladrão hoje não está escrito. Enganadores, muitos usando até a escritura para roubar, enganar. Cães gulosos. É para você que vive nessas práticas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Está na Bíblia. Não são minhas palavras, mas são as palavras de Deus, para que nós possamos meditar e viver e fazer a vontade do Pai Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus sempre existiu. Sempre existiu. Antes de tudo Ele já existia. Ele é o começo de tudo, de toda a criação. Ele criou tudo e todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso. E é um povo que não dá a mínima importância. Um Deus tão grande, poderoso e maravilhoso, que está no céu, no seu trono, e logo virá. E você tem sua escolha hoje. Quem é que você quer servir? O Deus desse mundo? O diabo? Ou Deus Todo-Poderoso, que vai destruir o diabo com seus seguidores, com seus adeptos? Abre sua mente, abre seu entendimento. O que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que prostituía não se prostitui mais.
Mas os desejos da carne é bom aqui nesse mundo. Onde a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Quem comanda esse mundo é o diabo. Por isso que a destruição vai vir. O fim vem. E o fim está próximo. As mesmas palavras que o profeta Ezequiel falava para aquela nação de Israel, continua nos dias de hoje. O fim já chegou. A qualquer momento, Jesus Cristo está vindo no alto para buscar a sua igreja, o seu povo. A sua igreja não é quatro paredes. A igreja são aqueles escolhidos que obedecem, que se converteu dos seus maus caminhos. A igreja é aquela que serve a Jesus Cristo, que obedece e vive para Ele. A igreja é aquela que saiu das trevas e vive na luz. Sai da mentira, sai do engano, sai do roubo, sai da prostituição, se você quer ser a igreja de Cristo. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. E o fim está próximo. O fim, a destruição desse mundo. O anticristo já está aí. Ele só falta se manifestar. Só falta se manifestar. E muitos vão adorar Ele. Muitos vão adorar. Ele é o próprio diabo. Ele vai dar tudo que esse mundo não quer. Vai dar tudo àqueles que não dão crédito na palavra, aqueles que não leram Bíblia, aqueles que a palavra está sendo pregada não quer dar importância, aquele onde o anúncio do Evangelho está sendo pregado e desprezam, aqueles que não deram ouvido. É esses que vão adorar o diabo. Mas Jesus Cristo procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ou você adora Jesus Cristo, ou você está se enganando, achando, fazendo as coisas do mundo, agradando só o diabo. É assim que a nação de Israel vivia. E o profeta pregava: o fim já chegou para aquele povo. E o fim já chegou para essa nação. O fim já chegou. Mas se você ainda continua na tua ilusão, se você ainda continua na imundícia desse mundo, se você continua ainda no pecado, se você continua ainda desobedecendo a Deus, praticando só coisas que desagradam a Deus, você pode ter certeza que as portas do céu vão ser fechadas para você. Porque Jesus Cristo pode dizer naquele dia: aparta de mim que eu não te conheço, filho das trevas, apartai-vos de mim. Mas vai falar para a sua igreja, o seu povo: vem a mim, bendito do meu Pai. Vem fazer morada comigo. Reinará comigo para todo sempre. E os rebeldes, desobedientes, aqueles que não quiseram obedecer e viver para Jesus Cristo, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre.
Porque a Bíblia não mente. A Bíblia é verdadeira. O injusto, quem é injusto, faça justiça ainda. E quem está sujo, se suja ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique ainda mais. Porque quem está nas trevas não quer ouvir, não quer se santificar. Achando que vai enganar Deus. Aonde? Onde que você vai enganar Deus? Mas você que é justo, se justifica mais ainda. Você que é santo, se santifica mais ainda. Porque Jesus Cristo está às portas. Logo, logo a trombeta vai tocar. E os santos, os seus filhos, vão subir com ele. Os filhos de Deus vão reinar com ele para todo sempre. Mas o desobediente vai ser separado. Assim como foi separado, Jesus Cristo fala os bodes das ovelhas. Os bodes vai chegar naquele dia que todos vão ficar diante do trono. Diante do Deus Todo-Poderoso. E a sentença vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. E aí vai ser a separação dos bodes e das ovelhas. Os bodes são desobedientes. Os bodes aqueles que não deram ouvido na palavra. Mas as ovelhas são aquelas separadas que deram ouvido, que se converteu, que pratica a palavra e vive para Jesus. Esses são as ovelhas. E assim, o Deus Todo-Poderoso cumprirá a sua palavra. E a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Os sinais estão acontecendo. Conserta a tua vida enquanto você pode. Conserve enquanto você pode. Então a mudança tem que começar hoje. Porque você não sabe se amanhã você está vivo. Entra no teu quarto, conversa com o Pai. Conversa com Deus Todo-Poderoso. Arrepende os seus pecados e começa a viver para Cristo. Começa a viver para Ele. E se converte dos seus maus caminhos. E segue Jesus. Porque a volta está muito próxima. A volta de Jesus, muitos estão achando que está demorando. Mas ele fala que não sabe 7 dias, 7 noites. Ele não deu o dia. Ele só disse que vai voltar. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está lá em Mateus 25, 13. Mas considerei, se o pai de família soubesse a que hora de vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar ou assaltar a sua casa. O ladrão, ele vem na hora que você está menos despercebido. Assim vai ser a volta de Jesus. Quantos achar, vou para a festa, vou fazer o que eu quero, Jesus Cristo vai te pegar de surpresa. Por isso está desapercebido também, porque o Filho do Homem há de vir em que não penseis. Aquela hora que você acha que ele não vai vir, pode ser naquele momento. E se ele vier e te encontrar no pecado, na imundícia, você vai ficar para servir o acusador, o diabo, o anticristo. E ai daquele
que não subir com Jesus Cristo, que não estiver com Ele na glória. Arrependa dos seus pecados, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos enquanto é tempo. Arrependei-vos porque não sabemos a hora. Jesus Cristo não avisou, mas Ele mandou nós vigiar a todo momento. A todo momento nós temos que estar prontos. Quando Jesus vir, nós possamos estar preparados. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se converta, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor a todos, irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe. Aperte o sininho, compartilha, se inscreva, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.